programa de hoje começa em Santiago do Chile, capital do país onde irá decorrer o nosso especial destino do mês de novembro. Um país curioso este, já que numa estreita faixa terrestre consegue contemplar uma extraordinária diversidade de paisagens que vão do deserto às mais frias montanhas andinas. Mas a viagem de hoje dá-lhe a conhecer a principal porta de entrada do país. Está na cauda da América do Sul. Tem uma das mais extensas costas marítimas do mundo, com 6.435 km, e faz fronteira com a Argentina, Bolívia e Peru. Uma longa faixa terrestre que não tem mais de 200 km de largura, mas que ainda assim consegue contemplar todos os tipos de clima. Quem chega de visita ao Chile pode entregar-se à aridez do deserto, à história de um país, aos eternos lagos e vulcões ou aos milenares glaciares. Santiago é ponto de partida e é no coração da cidade que somos recebidos. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Encantada. Para mí también un placer. Y bueno, que vas a ser la guía de nosotros aquí en Santiago y que ahora nos encontramos en Plaza de Armas, una plaza importante, kilómetro cero de nuestra ciudad de Santiago. Aquí podemos encontrar unos edificios que son muy importantes, como por ejemplo la Catedral Nacional. Tienes la casa de los exgobernadores de nuestro país, que es el Correo Central actualmente. Y luego tenemos donde se hizo la primera Junta Nacional de Gobierno, que es actualmente el Museo Histórico Nacional. Y el otro edificio importante vendría siendo, por supuesto, la Municipalidad de Santiago, que fue la primera cárcel pública. La catedral, que tiene una historia que ha comenzado muy chiquita, ¿verdad? Perfecto. Esta es una catedral que comienza dando la orden el virrey del Perú y también, por supuesto, el señor fundador, don Pedro de Valdivia, en el año 1580. Empieza a ser una pequeña catedral y después en el año 1748 empieza a construirse esta catedral que duró cerca de 150 años en terminar. Hermosa, ¿no? Preciosa, una construcción grecorromana, una construcción donde todo se puede ver auténtico, traído de diferentes partes de Italia y por supuesto una construcción muy firme y también antisísmica. Dos 15 milhões que habitam o país, um terço vive na capital. Palco de inúmeras revoluções e de uma história atribulada não muito distante, Santiago revela-nos a sua excêntrica convivência do antigo e moderno. E agora que estamos em la calle Ahumada, uma das principais de Santiago. Exacto. ¿Qué se puede hacer aquí? Aquí, bueno, tienes todo el centro comercial prácticamente, tienes también restaurante, tienes información, un centro turístico también de información. Tiendas, muchas. Se abre a las 10 de la mañana y se cierra a las 8 de la noche. Aquí no tenemos el tiempo de siesta, como en otros países, lo que sí nos podemos encontrar tiendas abiertas todo el día. Yo estoy viendo que los edificios tienen una consistencia muy fuerte. Es porque Santiago es una ciudad muy sísmica, ciudad ¿verdad? Muy sísmica. Tenemos temblores todos los días, terremotos cada 10 años. Si ustedes pueden ver, aquí la construcción es fuerte porque es una construcción antisísmica, ¿no? Aquí el último terremoto afectó a la ciudad de Santiago en el año 1985 y no hemos tenido tantos derrumbes de edificios por el estilo de construcción que hay. Bueno, por aquí me siento segura. A pesar de que tenemos temblores todos los días. Así que si sienten uno, no te preocupes, que eso es gratuito aquí en Santiago. Esta é uma das mais emblemáticas praças da cidade. Quem por aqui passa revive de alguma forma boas e más memórias. Um local também marcado por uma data que o mundo hoje não esquece, mas que há 30 anos os chilenos todos os dias recordam. Estamos en la Plaza de la Constitución y la Casa de Gobierno, conocida como la Casa de la Moneda. El barrio cívico, muchos de edificios de los diferentes ministerios de gobierno están a su alrededor. Pero lo más importante es la Casa de Gobierno, la Casa de la Moneda. Aquí fue el pronunciamiento militar
Esta es la casa que fue bombardeada el día 11 de septiembre de 1973. Devido à sua extensa costa, banhada pelo Pacífico, a gastronomia nacional é forte em peixes e mariscos. Uma visita ao mercado local torna-nos não só mais próximos deste povo, como também nos dá a provar uma autenticidade de sabores. Bueno, aquí en el mercado se puede comer la comida más típica de Santiago, ¿no? Típica de Chile. y fresca. Fresca también. Pescado, diferentes pescados. Y también tenemos moluscos. Tenemos el picoroco, es una tradición en Chile junto con los choritos. Tenemos jibia, reineta, pez muy fresco del día. Solamente que aquí es para venir a almorzar o tomar el desayuno, ya que por la noche está cerrado porque se abre a las 5 de la mañana. Bueno, es que aquí es lo mejor sitio de la Es ciudad. lo mejor, lo más fresco. Porque se puede comer en el mercado, en ¿verdad? el mercado, Bueno, exacto. ¿cuál es el plato más típico para se comer aquí? Tenemos una paella marina, que es lo más típico, es una sopa con diferentes mariscos, y también el loco, que es un molusco de lo mejor. Local onde a qualidade não se paga, exceção à regra, porque no mercado de Santiago se come bem e barato. Depois de um almoço assim, entregamos-nos às alturas da cidade, uma despedida que contempla os Andes e o mar e que aos nossos olhos mais não são do que a nossa próxima paragem. A capital de Moçambique é Maputo, o idioma oficial o português, a moeda o metical. Relembro-lhe ainda que a prevenção à malária e a vacina da febre amarela são imprescindíveis. Depois de Santiago do Chile, subimos ao norte do país. Aqui o deserto é rei e senhor, as temperaturas oscilam durante o dia entre os muitos negativos e os muitos positivos e as paisagens dão que pensar. Uma viagem fascinante que decorre sempre a mais de 2.600 metros de altitude. De norte a sul. A viagem de hoje leva-nos para longe das cidades, do mar, dos Andes, dos glaciares. Leva-nos ao norte do Chile, onde a paisagem testemunha mais uma vez os fortes contrastes naturais deste país. A viagem de hoje leva-nos à zona mais árida do mundo. Leva-nos até Atacama, o deserto que inspirou artistas e escritores, entre eles Luís Sepúlveda, que dedicou uma das suas mais recentes obras a esta terra. São Pedro de Atacama é um oásis no deserto. Este pequeno pueblo, construído de barro vermelho, é o principal centro da cultura atacamanha. Vive essencialmente do turismo, mantendo sempre a sua tipicidade, quer no que diz respeito ao povo, à arquitetura ou aos hábitos. Aqui, até a arte é fiel aos tempos ancestrais e o artesanato testemunho desse passado. Hospedar-se em Atacama é hospedar-se na cultura de um povo. Aqui, televisão ou internet são termos quase desconhecidos e, quando à meia-noite a luz se apaga, faz-se serão com o silêncio. São 4 da manhã. Pontualmente, Jimmy apanha-nos para iniciar um dia que está ainda longe de clarear. Depois de mais de 2 horas de viagem, chegámos ao nosso primeiro destino do altiplano, os Geysers del Tátil. Antes de sairmos do carro, Jimmy avisa-nos para não corrermos nem fazermos movimentos bruscos. Imediatamente percebemos porquê. Além dos 20 graus negativos que se fazem sentir em pleno deserto, estamos a uma altitude de 4.600 metros. Aos primeiros passos, sentem-se as primeiras tonturas. Muito. Andar é difícil, falar uma tarefa quase impossível, respirar é cansativo e nem a beleza dos geysers que fumegam intensamente parecem aquecer-nos. Uma luta entre o corpo e a natureza que aos poucos nos vai vencendo. Enquanto isso,
que ocorre e que para o corpo não é mais do que uma ilusão de aquecimento. Bueno, acá tenemos aberturas de tierra, como las que ves. Entonces las placas de la tierra están súper calientes, ya que estamos hacia los pies del volcán. Volcán Tatio. Sí, volcán Tatio. Es lo que calienta el agua y emana hacia arriba. Não se pode tocar em nada. No se puede porque hierve a 87 grados. 87 grados Sí. é a temperatura Es temperatura del agua. Temperatura ideal para preparar um bom pequeno almoço. E não há de faltar nada. Ovos cozidos, leite quente, café ou chá. Ao mesmo tempo que o sol se faz anunciar e as temperaturas começam a com a chegada da luz, os geysers começam a dissipar-se e a paisagem muda por completo. Parece que estamos noutro local igualmente belo, sem nunca ter deixado o mesmo sítio. Prosseguimos viagem. Agora, já de dia, a paisagem desértica vai-se deixando ver. Estradas áridas levam-nos por caminhos há muito batidos, ao mesmo tempo que a vista alcança no horizonte o branco dos Andes. Continua a ser difícil respirar. A temperatura já vai nos 15 graus positivos e a garganta continua seca. Só poderia ser assim, já que nos encontramos num local onde a umidade chega a ser de 0%, fenómeno facilmente explicável. Bueno, se explica porque esto tú lo puedes ver. Mira las dunas, es totalmente seco esta parte. Estamos en el desierto acá. A umidade se queda do outro lado da cordilheira? Sí, del lado de Domeico. Esa es la cordillera de Domeico y la otra, la que, bueno, pasando, es la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera que no deja pasar la humedad, es por eso. Claro. Por eso el terreno tan seco. O dia prossegue com uma viagem ao interior da Terra. Estas grutas são formações naturais que provam que há muitos milhões de anos toda esta região estava submersa pelo mar, já que as paredes destas formações estão repletas de fósseis de corais. O dia termina no impressionante Val de la Luna. Chama-se assim por causa das suas curiosas formações esculpidas pelos agentes atmosféricos. Ao final do dia, é local de peregrinação. Quem quiser sentir e visualizar a troca de cores que aqui produz um efeito de singular beleza ao entardecer, terá que passar por uma difícil prova. Subir a esta duna gigante que se encontra a mais de 4.000 metros de altitude não é tarefa fácil, mas o esforço vale a pena e percebe-se porquê. Daqui contempla-se Atacama, aqui termina mais uma viagem por terras chilenas. Fica estrategicamente localizado entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, uma situação geográfica privilegiada, já que permite aos seus visitantes conhecer não só a capital, como toda a zona balnear e as melhores estâncias de esqui de todo o Chile.
Deixamos a capital para trás e seguimos em direção aos Andes. Uma viagem que dura não mais do que 1 hora leva-nos ao coração das mais importantes estâncias de ski de todo o Chile, consideradas por muitos as melhores do mundo. Los Jóvenes, Val Nevado e El Colorado fazem as delícias dos amantes desta modalidade, que aqui encontram centenas de quilómetros esquiáveis numa neve virgem que ali permanece durante quase todo o ano. Ainda assim, é nos meses de junho, julho, agosto e setembro que as paisagens andinas se pintam de esquiadores muito chegados da Europa. Trocam o sol, as praias e as altas temperaturas da nossa estação mais quente para se entregarem a esta maravilha da natureza. Mas quem chega a Santiago e prefere o calor ao frio, terá somente que seguir em direção ao oposto aos Andes. A montanha e as brancas paisagens dão lugar a extensas vinhas que mais tarde se transformam, dizem os grandes apreciadores, nos melhores vinhos do mundo. O Chile é famoso pelo seu néctar e por isso mesmo vale a pena parar numa das muitas adegas e tentar perceber o segredo. Cerca de la costa, por ejemplo, esto que es un valle, Valle de Casablanca, un valle muy bueno para los vinos, pero vinos blancos, ¿ya? Por las temperaturas que tenemos cerca del Océano Pacífico. De aquí a Viña del Mar o Valparaíso estamos solamente a unos 60 kilómetros, lo que hace que aquí los vinos de esta zona sean más para vinos blancos que no son vinos de guarda. Los vinos de guarda, por ejemplo, tenemos el Merlot, Cabernet, y uno muy importante sobre todo de este sector es el Primus, que es una combinación o aleación del Carmenet Sauvignon y el Carmenet. Pero los famosos vinos tintos que están cerca de los Andes. Conchitoro, ¿cierto? Cousiño Macul. Continuando a viagem em direção à costa, encontramos Valparaíso e Vinha del Mar, as duas estâncias balneares mais famosas do Chile. Agora é inverno, mas quer a cidade, quer o mar, continuam a revelar a sua beleza. Local de eleição para a prática do surf, Vinha del Mar inicia a sua história em 1874 e em português. Francisco Álvares, um rico comerciante que aqui chegara no ano de 1840, comprou duas das mais importantes fazendas da região, batizando com este nome a cidade. Por aqui a família foi crescendo e por aqui se avistam hoje fortes vestígios portugueses. Estamos en Viña del Mar, una importante estancia balnear de Chile, ¿no? Sí, es uno de los más preferidos de la población chilena y también internacionalmente. No te olvides que aquí se hace todos los años un festival internacional, que es el Festival Internacional de Viña del Mar, a mediados del mes de febrero. Se llena de gente importante, actores, actrices y cantantes preferentemente, ya que ellos vienen a participar al Festival Internacional. Não muito longe dali, um pequeno paraíso chamado Isla Negra guarda uma das maiores atrações de toda a costa. Esta foi a casa de Pablo Neruda. É aqui, virado ao mar, que o poeta descansa juntamente com a sua mulher. Um cenário que faz entender a sua paixão pelo mar e sua principal inspiração. É também nesta casa, hoje transformada em museu, que estão guardados todos os seus bens. Um palco de histórias e de memórias transformadas em palavras que encantaram o mundo e que se tornam vivas para quem aqui chega. A língua oficial do Quênia é o Swahili, mas com facilidade encontrará quem fala o inglês.
Encontramos-nos no sul do Chile. Depois de percorrer o país, o nosso especial destino do mês termina na Patagónia. Venha daí connosco conhecer uma região onde a natureza fala por si. Deixámos o norte e toda a zona central do Chile para trás e partimos à descoberta do sul. Na memória estão ainda bem presentes as imagens de Santiago, da extensa Cordilheira Andina, do deserto mais árido do mundo. Mas no extremo deste país é tudo bem diferente. Punta Arenas é uma cidade no fim do mundo, a segunda mais austral do planeta, depois de Ushuaia. Uma cidade que preserva e homenageia a memória de um português. Afinal, foi Fernão de Magalhães o primeiro a atravessar o estreito e a dar uma identidade a estas terras. Punta Arenas é também ponto de partida para o nosso último destino chileno. Estamos novamente às portas da Antártida e, como seria de esperar, o frio faz-se sentir e as paisagens históricas e desérticas dão agora lugar a um extenso manto branco. Perto da Cordilheira dos Andes, impõe-se uma das maiores atrações chilenas, o Parque Nacional Torres del Paine,